O Brasil, antes da energia elétrica. Um país inteiro às escuras. Não havia interruptores, não havia lâmpadas, não havia tomada, nem geladeira, nem rádio, nem relógio elétrico que ditasse a pressa. No Brasil de antes da energia elétrica, a noite não era apenas ausência de luz, era o fim do mundo visível. O sol desaparecia no horizonte e junto com ele sumiam os rostos, os caminhos, os detalhes, a segurança. O país mergulhava num escuro denso, profundo, cortado apenas por chamas trêmulas de velas caras, lamparinas que fumegavam e olhos acostumados a ver quase nada. A escuridão era viva. Tinha cheiro, tinha peso, tinha sons. O vento que passava pela fresta da janela carregava o lamento das velas prestes a apagar. Os passos na rua desapareciam de repente, como se tragados por um abismo invisível. E o silêncio. Esse era o mais presente. Quando a noite caía, o mundo se calava, porque o medo falava mais alto. E porque o corpo sabia, sem luz, tudo é risco. As grandes cidades como Rio de Janeiro, Salvador e Recife tinham postes, mas não de luz elétrica. Eram postes com lampiões alimentados por óleo de baleia e, mais tarde, por gás. A iluminação pública era escassa e irregular e, na maioria das vezes, apenas simbólica. Uma luz fraca tentando impor ordem sobre uma escuridão que não se intimidava. Nas vilas, nas roças, nas fazendas, a escuridão era total. A noite era território do desconhecido. As janelas se fechavam cedo. As portas eram trancadas com tramelas de madeira. E as famílias se encolhiam em torno de uma única chama, enquanto o resto da casa desaparecia na penumbra. A ausência de luz moldava tudo. O tempo, os hábitos, a rotina, o imaginário. O dia era feito para produzir. A noite, para esperar o próximo sol. As pessoas acordavam com o canto do galo e dormiam com o ranger do último portão. A lógica das 24 horas era quebrada por uma evidência maior. O corpo humano precisa de luz para funcionar. Sem ela, tudo se retrai. Nas casas, o cenário era quase sempre o mesmo. Paredes de barro ou taipa, janelas pequenas, móveis pesados, espelhos escurecidos, retratos sombrios. À medida que a luz sumia, os objetos mudavam de forma. As sombras cresciam nas paredes. Os cantos se enchiam de ruído. Um armário podia virar monstro. Um cabide com roupa podia parecer alguém parado. A criança apertava os olhos. O adulto fingia calma. E o mundo todo se curvava diante do breu. Não havia televisão. Não havia música ambiente. Não havia nada além do som natural da casa. O estalo da madeira contraindo, o som da colher na panela, o gemido do vento. A comunicação era por voz baixa. Cochichar era mais comum do que falar. Ler era quase impossível. Livros exigiam luz. E a maioria da população sequer sabia ler. O silêncio era o idioma da escuridão. Havia ainda a dimensão espiritual da noite. Sem luz, as crenças ganhavam força. A escuridão era a porta aberta para almas penadas, visagens, entidades. Cada povoado tinha uma história sobre alguém que viu algo entre uma vela e outra. As procissões noturnas pareciam viagens ao outro mundo. A vela acesa diante de um santo era mais do que devoção, era proteção contra o invisível. Porque a ausência de luz não era apenas física, era existencial. A energia elétrica, quando chegou, não foi aceita de imediato. Muitos desconfiaram. A luz constante parecia antinatural. A possibilidade de trabalhar à noite parecia absurda. E os primeiros postes elétricos, instalados em áreas centrais, pareciam mais invasores do que progresso. O Brasil do século XIX e início do XX ainda era um país guiado pelo sol. Tudo girava ao redor dele. Ele dizia quando era hora de acordar, de trabalhar, de parar, de descansar, de dormir. A escuridão era o seu aviso final.
acabou. Amanhã, talvez, você tenha outra chance. Por isso, pensar no Brasil antes da energia elétrica é mais do que imaginar um país sem luz. É pensar em um país com outro tempo, outro ritmo, outra lógica de vida, onde a noite não era apenas escura, era definitiva. E o corpo, diante disso, aprendia a respeitar o breu como se respeita um Deus, com medo, com silêncio, com obediência. E é exatamente por isso que hoje acender uma lâmpada parece tão banal, porque esquecemos o que ela custou e o que ela substituiu. O Brasil antes da eletricidade era outro mundo, um mundo que andava devagar, que dormia cedo, que ouvia vozes onde só havia vento. Um mundo onde a luz era privilégio de poucos e a escuridão de todos. Quando o dia terminava com o pôr do sol, o sol descia e com ele o mundo acabava. Literalmente. Não era apenas a noite que chegava, era a suspensão da atividade humana. O pôr do sol no Brasil antes da energia elétrica era o ponto final do dia. E não por escolha, mas por limite físico, estrutural, absoluto. Onde não havia luz artificial, o escuro não era uma ambientação, era um muro. A rotina era ditada pelo relógio solar. O dia começava cedo, muito cedo. O nascer do sol era o alarme universal. Não importava se era segunda ou domingo. As janelas eram abertas com a luz da manhã. A primeira refeição era feita ainda em jejum, de pé, na cozinha de barro ou no terreiro, enquanto o fogão a lenha acordava com o chiado da lenha úmida. O tempo era medido pela posição da sombra, pelo calor no chão, pela claridade no horizonte. E cada minuto de luz era precioso, porque quando a luz fosse embora, não haveria mais nada a fazer. Trabalhos ao ar livre precisavam terminar antes da escuridão. As lavouras, as construções, o comércio de rua, o transporte de carroça, tudo parava ao entardecer. Não por preguiça, mas porque era impossível continuar. A ausência de iluminação transformava qualquer tarefa simples num risco. O caminho entre dois bairros virava uma travessia. Um corte mal feito, uma queda, um tropeço. Qualquer erro no escuro podia ser fatal. E sem hospital, sem socorro, errar era caro. As igrejas tocavam os sinos ao fim do dia. Não era apenas um chamado religioso, era uma espécie de anúncio coletivo. Prepare-se. A noite vem. Os mercadinhos e vendas cobriam as frutas, amarravam as sacas, apagavam os lampiões. Os últimos fregueses saíam apressados, pois sabiam que caminhar na rua com a cidade já escura era abrir espaço para o medo. E não só o medo humano, mas o medo ancestral, o medo que o escuro acende dentro da mente. Nas casas, o fim do dia era uma coreografia silenciosa. A água era aquecida para o banho. A última refeição era feita com o que restou do almoço. Panelas grandes, uma vela na prateleira, vozes baixas. Ninguém desperdiçava calor, nem tempo. Tudo era feito em sincronia. O preparo para o escuro era quase ritualístico. Recolher as roupas, guardar os utensílios, trancar as janelas, puxar a tranca da porta. Uma família inteira se recolhia como um só corpo se preparando para o sono. Não havia distração. Sem luz, não havia leitura. Não havia conversa prolongada. Não havia recreação. Havia apenas o sono, ou a tentativa dele. O tempo útil do dia era curto. Às vezes, acabava antes mesmo do que o corpo desejava. E por isso, o rendimento precisava ser total durante as horas iluminadas. Trabalhava-se com intensidade para evitar a paralisia inevitável da noite. A exceção eram as casas mais ricas. Essas podiam se dar ao luxo de estender o dia um pouco mais, com velas finas, ou lampiões abastecidos com óleo de baleia, mais tarde substituído por gás. Mas mesmo nessas casas, a luz era controlada, frágil, cara. A vela não era um objeto banal, era símbolo de status. Ter iluminação à noite era privilégio, e não garantia conforto.
apenas prolongava o básico. O comércio sofria. Não havia vitrines noturnas, propagandas luminosas, placas iluminadas. Quando o sol caía, os negócios fechavam. Não existia vida noturna como conhecemos. Havia no máximo encontros em terreiros, rodas de conversa em volta de fogueiras, cantos abafados de festa religiosa. Mas tudo sempre cercado por escuridão. A noite não era para circular. Era para aguentar. Mesmo as grandes cidades viviam sob uma penumbra quase rural. Os postes com lampiões de gás precisavam ser acesos manualmente por homens que passavam com escadas e tochas. E muitas vezes, esses lampiões falhavam, apagavam com o vento, ficavam dias sem manutenção. Uma rua mal iluminada era mais perigosa do que uma rua totalmente escura, porque criava a ilusão de segurança. O pôr do sol naquela época era temido e respeitado como se fosse um limite divino. Quando o céu se avermelhava, os animais se recolhiam, os homens se calavam, as cidades diminuíam. Era como se o Brasil inteiro respirasse mais baixo, como se todos os barulhos diminuíssem em reverência ao que estava por vir. O escuro não era apenas a ausência de luz, era a presença de outra coisa, algo que não se nomeava, mas se sentia. Hoje, um botão resolve tudo. A luz está sempre ao alcance da mão. Mas naquele tempo, bastava o sol se esconder atrás da montanha, do mar, do cerrado. E tudo se transformava. Era o fim do tempo produtivo, o início do tempo invisível. E era dentro desse espaço escuro que o Brasil esperava, imóvel, que o dia seguinte o salvasse mais uma vez. A casa sem luz, cheiros, sons e sombras. Quando a escuridão caía do lado de fora, a casa não virava abrigo, virava prisão. Sem energia elétrica, a casa brasileira de 1910 era um organismo vivo que mudava de forma quando o sol ia embora. O que antes parecia um espaço familiar, de paredes conhecidas e móveis confiáveis, se tornava um território de ruídos, sombras e sensações desconfortáveis. Porque no escuro, tudo muda de lugar, até a memória. Os cômodos eram abafados. As janelas pequenas serviam mais para manter o vento do que para deixá-lo entrar. Durante o dia, o calor se acumulava nas paredes de taipa, no chão de terra batida, no teto de telha exposto ao sol escaldante. À noite, sem ventilação, o ar estagnava. Dormir era sufocante. As pessoas se abanavam com o que tivessem em mãos: leques, panos, folhas. E mesmo assim, o suor escorria pela nuca, pelas costas, pelos lençóis. O cheiro do dia se acumulava nos cantos: gordura da cozinha, suor do trabalho, fezes de animais no quintal, tecidos molhados, panelas com restos. A casa no escuro tinha cheiro de verdade, porque sem luz e sem geladeira, nada era armazenado por muito tempo. A comida azedava rápido. O lixo se acumulava em cestos improvisados ou no próprio quintal, e os insetos vinham em bando. Baratas, escorpiões, formigas, mosquitos, todos invadiam a casa quando a noite chegava. As famílias usavam panos molhados nas frestas, brasas de ervas para espantar os bichos, ramos de arruda pendurados na porta. Mas era quase inútil. O cheiro da casa era de resistência. O som também mudava. A casa rangia. A madeira dos móveis se expandia ou encolhia com a mudança de temperatura. O telhado estalava. O chão parecia vivo. Qualquer barulho fora do normal era amplificado. Um gato no telhado virava um ladrão. Um objeto que caía na cozinha podia parecer uma ameaça. Os sentidos ficavam em alerta, porque o escuro exigia que se ouvisse com o corpo inteiro. As vozes dentro de casa desciam de tom. As conversas eram sussurradas. Não havia mais o que dizer, e nem luz para ver as expressões. As sombras, projetadas por uma vela ou lamparina, eram entidades próprias. Um móvel criava uma silhueta monstruosa. Um chapéu pendurado virava um vulto. A chama trêmula criava movimentos falsos.
Crianças tremiam sob os lençóis. Adultos apertavam os olhos tentando ignorar o que acreditavam ter visto. Ninguém era completamente corajoso no escuro. Nem o homem da casa, nem a avó religiosa, nem a criança rebelde. O medo era democrático. Dormir era uma obrigação, não um prazer. As redes balançavam devagar. As camas rangiam com qualquer movimento. O colchão de palha fazia barulho ao virar. E havia sempre o medo do que podia entrar. Um rato, uma cobra, uma assombração. A noite era longa e silenciosa, interrompida apenas pelo canto de um galo precoce, pelo latido distante de um cachorro, ou pelo choro de um bebê que sentia calor demais para descansar. O banheiro, se existisse, era do lado de fora. À noite, ninguém ia. Usava-se penico. E mesmo isso, às vezes, era um luxo. Muitas casas simplesmente usavam o quintal, com o mínimo de privacidade possível. A higiene era improvisada. A sensação de exposição era constante. O corpo não descansava, apenas suportava a escuridão até o dia seguinte. As paredes tinham histórias, quadros antigos, retratos de família escurecidos pelo tempo, santos em nichos, imagens cobertas com véus. À noite, tudo aquilo ganhava vida. O olhar do retrato parecia acompanhar quem passava. O brilho da imagem religiosa, refletido pela vela, dava a impressão de movimento. Nada era estático. A mente, no escuro, preenchia o que a luz não mostrava. E no centro disso tudo, havia a lamparina. Pequena, fraca, instável. Ela era o coração da casa. Onde estivesse acesa, ali era o ponto de encontro. Uma única chama determinava o limite do que podia ser feito. Muitas vezes, as pessoas ficavam em silêncio, apenas olhando para ela, como se fosse uma fogueira ancestral. A luz não era mais recurso, era companhia. E quando ela se apagava, o mundo desaparecia. Na ausência da luz elétrica, a casa era menos abrigo e mais reflexo. Ela mostrava o que havia de mais cru na vida familiar. O cheiro do corpo, o som do medo, a sombra da ignorância. Não havia distração. Não havia estímulo externo. Havia apenas convivência forçada com tudo que se acumulava no dia. A noite servia como espelho. E o que ela refletia muitas vezes dava calafrios. Trabalho no escuro. Ofícios que morriam com a noite. No Brasil de 1910, quando a luz do sol desaparecia no horizonte, o trabalho morria com ela. A noite não era um intervalo de descanso por escolha. Era uma sentença. A ausência de energia elétrica silenciava ferramentas, calava mercados, estancava o movimento das mãos. O que hoje chamamos de turno noturno sequer existia como ideia. Não havia horário extra, nem urgência de produtividade. A escuridão era mais poderosa que qualquer patrão. Nas pequenas cidades e vilas, os trabalhadores do campo encerravam suas atividades ainda com o céu avermelhado. Não porque quisessem, mas porque não podiam continuar. Arar a terra, cuidar dos animais, transportar produtos, catar lenha, costurar, preparar farinha, tudo exigia luz. Sem ela, o risco era maior que o resultado. Uma ferramenta mal posicionada causava feridas profundas. Um buraco não visto causava torções ou quedas. O escuro era traiçoeiro e implacável. Os ofícios urbanos, igualmente, se apagavam com o céu. O barbeiro fechava a porta antes do crepúsculo. A costureira guardava suas linhas. O ferreiro apagava a fornalha. O sapateiro baixava a cortina da oficina. O açougueiro cobria a carne com panos úmidos. As feiras de rua desapareciam como fumaça. O único som que permanecia era o arrastar apressado de quem tentava chegar em casa antes que fosse tarde demais. Porque a cidade, mesmo pequena, era outra à noite. As ruas eram território da dúvida. Com uma ou outra lamparina pública, que só existia nos centros maiores, a maior parte dos bairros se dissolvia na escuridão total. Sem postes elétricos, sem luz de vitrines,
sem faróis de carro, a cidade do escuro era uma extensão da mata. O medo andava junto com o trabalhador. Assaltos eram raros não por segurança, mas por ausência. A maioria preferia não sair. O verdadeiro perigo era tropeçar, cair ou simplesmente se perder. Existiam, no entanto, aqueles que viviam do escuro. Os vigias noturnos, por exemplo, perambulavam pelas ruas com bastões e apitos, tentando intimidar assombrações humanas e espirituais. Os cocheiros que faziam transporte à noite cobravam mais caro e exigiam silêncio. Parteiras eram chamadas no meio da madrugada, guiadas apenas pela voz e pela fé. Algumas cozinheiras dormiam nas casas dos patrões para preparar a refeição ao nascer do sol. Mas eram exceções. A regra era simples. Anoiteceu, acabou. A informalidade era dominante. Trabalhadores autônomos, como lavadeiras, engraxates, vendedores de cordel, dependiam do dia para existir. Sem luz, não havia vitrines nem publicidade. O boca a boca era a única forma de ser lembrado. E ao anoitecer, a memória sumia com a claridade. Os trabalhadores eram apagados junto com o céu. Mulheres que bordavam, teciam ou cozinhavam para fora tinham que encerrar as atividades cedo. O calor do fogão, as panelas pesadas, o manuseio de objetos cortantes, tudo exigia visão precisa. Uma queimadura ou corte fora de hora era um desastre. Crianças ajudavam durante o dia. À noite, eram recolhidas como vasos frágeis. A casa dormia cedo porque a rua havia morrido. A produção de alimentos também era impactada. Sem refrigeração, tudo precisava ser colhido, preparado e consumido dentro do mesmo ciclo solar. Os trabalhadores rurais faziam jornadas intensas porque sabiam que a noite exigiria parada total. Uma vaca que parisse à noite era sinal de alerta. Um alimento esquecido fora da sombra virava risco de doença. O relógio biológico não era luxo, era sobrevivência. Não havia entrega noturna. Não havia mercado 24 horas. A ideia de um expediente extra era impensável. Os hospitais funcionavam em estado de urgência absoluta. Consultas noturnas, só em último caso. Médicos levavam seus próprios lampiões. Dentistas recusavam atendimento após o pôr do sol. A escuridão era um aviso. Se precisar de ajuda, que seja de dia. À noite, nem Deus garante. As cidades maiores começavam a dar os primeiros passos rumo à eletricidade, mas de forma lenta, desigual e excludente. Alguns teatros, cafés ou salões da elite conseguiam se manter acesos por mais algumas horas. Mas esses locais eram raríssimos e distantes do povo trabalhador. Para a grande massa, a noite seguia como sempre. Um hiato imposto, uma pausa forçada, um silêncio produtivo. A ausência de energia não apenas limitava o trabalho, limitava o sonho. Ninguém fazia planos de crescer vendendo à noite. Ninguém abria o negócio pensando no movimento da madrugada. A economia respirava com o sol e morria com a lua. E nesse ciclo limitado, muitos talentos se apagaram antes mesmo de acender. Enquanto hoje a madrugada virou tempo útil, com gente trabalhando em plantões, editando vídeos, programando, vendendo, sonhando acordado, em 1910, o escuro era um basta, um não, um ponto final que ninguém ousava discutir. Porque contra o escuro, naquela época, não havia argumento. Apenas aceitação. Entre o medo e a superstição, o domínio da noite. No Brasil de 1910, a ausência de energia elétrica não era apenas um problema técnico. Era uma brecha aberta para que o medo entrasse. Quando o sol se punha e não havia mais nenhum feixe de luz artificial para manter o mundo visível, o que restava era o invisível. E o invisível, naquela época, era povoado por entidades que não respeitavam lógica nem religião. O escuro era domínio do sagrado e do profano. Um campo aberto, onde a superstição reinava sem resistência.
A noite era, para muitos, o momento em que os vivos dividiam o espaço com os mortos. Não era raro ouvir alguém dizer que de noite não se assovia, ou que não se olha no espelho depois do pôr do sol. Crianças aprendiam cedo. Se você ouvir seu nome no escuro, não responda. Pode não ser gente, pode não ser do mundo dos vivos. Cada canto da casa tinha uma história. A cozinha, à noite, era lugar de almas famintas. A sala, com seus retratos antigos, era lugar de espíritos observadores. O quintal era melhor nem olhar. Plantas balançando com o vento, galinhas inquietas no poleiro, sombras projetadas pela lua. Tudo era sinal. E o povo sabia ler os sinais. Sabia, mas também temia. As histórias se espalhavam como brisa quente entre os cômodos abafados. A moça que ouviu passos atrás da casa e nunca mais falou. O homem que viu olhos vermelhos entre os arbustos e passou a rezar todo dia. A avó que acendia vela para a alma do filho que morreu jovem. O menino que dormia com a cabeça coberta para não ver a sombra no teto. Cada família tinha suas próprias lendas, passadas de geração em geração, como manual de sobrevivência espiritual. A falta de luz era fértil para o imaginário popular. Não ver era o mesmo que sentir. E o que se sentia no escuro nem sempre vinha de dentro. Mula sem cabeça, lobisomem, alma penada, corpo seco. Cada figura folclórica não era apenas um mito, era uma explicação. Uma forma de entender os sons inexplicáveis, os arrepios involuntários, as correntes de ar que atravessavam os cômodos. O medo não era um defeito, era um instinto treinado. O mais temido de todos era o silêncio absoluto, porque nele, qualquer ruído ganhava proporções sobrenaturais. Um móvel estalando era a alma antiga. Um portão rangendo era aviso. Um cachorro uivando à distância era lamento. Nada era neutro à noite. Tudo tinha carga simbólica. E ninguém arriscava desrespeitar o invisível. As pessoas podiam ser pobres, analfabetas, simples, mas sabiam uma coisa: com a noite não se brinca. Os rituais eram comuns: ramos de arruda atrás da porta, sal grosso nos cantos da casa, reza antes de dormir, bênção das crianças, água com açúcar ao lado da cama, vela para o anjo da guarda. Muitos desses costumes eram passados como tradição, mas escondiam o desespero de quem não tinha luz, nem respostas. O sagrado entrava onde a eletricidade não chegava. Até mesmo os sinos das igrejas mudavam de tom à noite. Não era hora de celebração, era hora de recolhimento. Padres orientavam que as almas vagam entre meia-noite e 3 da manhã. Benzedeiras ensinavam que certos nomes não deviam ser ditos no escuro. O respeito ao invisível era absoluto, mesmo entre os mais céticos. Porque quem desafiava, sentia na pele. E se hoje o medo da escuridão é tratado como fobia infantil ou elemento de suspense cinematográfico, naquela época ele era sobrevivência emocional. Era o instinto alertando: você está sozinho, ninguém virá. Não há botão para clarear o quarto. O que você vê, ou acha que vê, é o que existe. E não há como desligar. A ausência de luz também isolava. Era impossível pedir ajuda. Não havia telefone, muito menos celular. Um grito podia não ser ouvido. Um acidente podia ser descoberto só no dia seguinte. Isso aumentava ainda mais a angústia. A noite era uma prisão sem grade, onde o carcereiro era o medo. Um medo construído socialmente, transmitido oralmente, sentido corporalmente. As mulheres tinham um medo a mais. Estar sozinha na rua, mesmo em bairros pacatos, era arriscar a própria segurança. Não por causa de criminosos, mas por causa das histórias que se contavam. A mulher que saía sozinha à noite era vista com suspeita. E se algo acontecesse com ela, a culpa seria sua. O julgamento começava antes mesmo da vela se apagar. O escuro tirava o controle das mãos das pessoas.
E quando não se tem controle, o que resta é fé. Fé na vela que não apaga. Fé na reza da avó. Fé no santo da parede. Fé no dia seguinte. O medo não era opcional. Era um personagem da casa. Dormia nos cantos, sentava nos bancos, rondava os berços. Era parte da vida. E assim, noite após noite, o Brasil de 1910 seguia sua rotina de sombras. Cada família tinha seus próprios demônios. Cada rua, seu próprio vulto. Cada quarto, seu próprio segredo. A energia elétrica, quando finalmente chegou, não apagou todos esses medos. Mas, pela primeira vez, permitiu enfrentá-los com os olhos abertos. Conclusão: quando a luz chegou, o mundo mudou. A chegada da energia elétrica não foi um evento único. Foi um processo. Lento, desigual, cheio de interrupções e privilégios. Começou pelas capitais, escorreu pelas zonas centrais e, aos poucos, como um rio preguiçoso, foi alcançando bairros, vilas, distritos. Mas mesmo assim, mesmo gotejada, ela foi transformadora. Porque mais do que trazer luz, a eletricidade trouxe uma nova lógica, uma nova forma de existir, de perceber o tempo, de reorganizar o mundo. No momento em que o primeiro interruptor foi acionado em uma casa simples, algo profundo aconteceu. O tempo deixou de ser do sol. Pela primeira vez, o ser humano podia estender o dia. Não apenas em minutos, mas em possibilidades. As janelas não precisavam mais seguir a ordem do céu. A noite não era mais silêncio obrigatório. E o medo, que morava nos cantos escuros, passou a perder território. A criança que antes dormia cedo, agora podia ler à noite. O pai que encerrava o expediente ao entardecer, passou a ter a opção, ainda que dura, de trabalhar mais algumas horas. A mãe, que antes bordava à luz de vela, agora fazia crochê sob uma lâmpada tremeluzente. O espaço da casa, antes dividido entre sombra e claridade, passou a ser uniforme. E com essa uniformidade, chegou uma sensação de controle que antes era impensável. Mas a luz não chegou para todos da mesma forma. Os ricos puderam estender seus jantares. Os empresários começaram a operar por mais turnos. As indústrias aumentaram sua produção. O lazer se reinventou. Teatros passaram a fazer sessões noturnas. Cinemas começaram a brilhar nas madrugadas. Os bares, antes tímidos e restritos à luz do dia, explodiram com novas cores, novos ruídos, novas promessas. Para os pobres, no entanto, a luz foi chegando como visita. Ora passava, ora faltava, ora custava caro demais. Muitas casas ainda usavam lamparinas mesmo com postes na rua. Muitas famílias tinham que escolher entre comida e eletricidade. A iluminação pública avançava, mas não alcançava os becos. O progresso era seletivo, e dentro dessa desigualdade, o medo e a superstição ainda respiravam. Mesmo assim, algo havia mudado. A ideia de que era possível ter luz, de que era possível vencer a noite, essa ideia não se apagava mais. A energia elétrica não era apenas um recurso técnico, era um símbolo de modernidade, de esperança, de ruptura com séculos de escuridão. O Brasil, que por tanto tempo viveu dobrado sob o peso da noite, começava a se erguer. Com hesitação, com tropeços, mas com outra visão. A rua ganhou outro rosto. Onde antes havia apenas vultos e silêncios, agora havia vitrines, barulhos, pessoas. O comércio renasceu à noite. As padarias começaram a funcionar mais cedo. Os jornais passaram a ser impressos com mais agilidade. A cidade ganhou ritmo. O campo, ainda distante desse movimento, olhava de longe. Mas mesmo ali, as lanternas começaram a ser substituídas. E a rotina, transformada. Com a luz, vieram outras transformações. Rádio, televisão, geladeira, ventilador, máquina de lavar, ferro elétrico. Cada aparelho era uma ruptura com a rotina de 1910.
Cada tomada instalada era um grito de independência em relação ao sol. A casa passou a ser mais do que abrigo. Passou a ser território de escolhas. E o trabalho, que antes morria ao entardecer, agora podia se reinventar. Às vezes para o bem, às vezes para o excesso. E no meio de tudo isso, a memória. Porque mesmo com toda essa luz, ainda há quem lembre do tempo em que o escuro dominava. Gente que viveu a infância aquecida pelo fogão a lenha, que tomou banho de bacia, que dormiu com o som das lamparinas estalando, que viu o pai benzer os filhos antes de apagar a vela. Memórias que não se apagam, porque são elas que nos lembram de onde viemos, de quanta escuridão foi necessária até o primeiro clique de um interruptor. Hoje, ao acender a luz com um toque, não sentimos mais o espanto que nossos bisavós sentiram. A eletricidade virou banal. Mas ela não é. Ela é o fim de uma era e o início de outra. É a ponte entre um Brasil sombrio e um Brasil em construção. Um Brasil onde o medo da noite deu lugar à possibilidade do futuro. A luz não apagou a pobreza, não extinguiu a desigualdade, mas ofereceu uma fresta, um primeiro passo, uma chance de ver além, de sonhar com mais tempo, de existir para além do sol. E talvez, no fundo, essa tenha sido a maior revolução. Porque enquanto o mundo dormia, o Brasil de 1910 finalmente começava a abrir os olhos.